Ok? Então, gente, aqui o texto, como vocês já tiveram acesso, né? Ele fala de uma relação do corpo com a cidade, né? Ah, na ideia do autor estar compondo aquilo que ele chama de falando sobre a corpografia do medo. Essa corpografia do medo, mais adiante eu vou falar sobre esse conceito. Ele está muito ligado a tudo aquilo que nós estamos experimentando agora, né? Esse momento aí de quarentena, de isolamento. Então, esse texto foi escrito pelo Marcelo Gonçalves Ferreira, que é mestrando em comunicação, acredito que já é mestre, porque foi em 2011 esse artigo publicado. Em 2011, um artigo publicado a partir daquele determinado contexto que ele estava observando, mas eu achei incrível como ele se assemelha com isso que nós estamos vivendo agora, nesse ano, né? Então, o autor ele passou a observar a existência de um padrão de corporeidade na estruturação dos corpos dos sujeitos da cidade, resultante do medo e da espetacularização pela mídia, né? Então, aqui tem uma imagem que eu inicio. Essa imagem é de um trabalho que eu compus chamado Labirinto dos Poros. É um trabalho onde os bailarinos eles trabalhavam a composição coreográfica, toda a composição veio a partir de improvisações, né? E essas improvisações eram vindas do contato desses bailarinos com a cidade, mais especificamente com os casarões coloniais de São Luís, certo? Então, essa pesquisa sobre corpo, sobre espaço, corpo-cidade, né? Essa corpo-memória, corpo-patrimônio, isso eu já venho fazendo já há algum tempo, desde 2007, 2008, já era uma coisa que eu estava começando a experimentar, né? Então, agora, com esse panorama se apresentando e eu lendo o texto, eu comecei a buscar as imagens, os trabalhos, as referências que eu, como artista, compus para tentar, né, contextualizar com tudo isso. Então, gente, como que se dá, né, esse padrão de corporeidade? É a partir dessas observações que a gente faz, como a cidade se comporta, como que as pessoas, né? Porque naturalmente quando a gente passa na rua, quando a gente passa nos lugares, porque nós somos seres transeuntes, né? Todo dia a gente transita por vários lugares, se relaciona com várias pessoas. Então, o que a gente observa nesses lugares que a gente passa, né? Cada lugar ele tem uma poesia urbana, ele já tem uma imagem, ele já traz uma poética, né? Se a gente aguçar o nosso olhar artístico sobre isso, nós vamos ver essas imagens aí expostas diante de nós todos os dias, né? Então, naturalmente, nós observamos as pessoas passando na rua, as pessoas conversando umas com as outras, o movimento dos carros, quando nós estamos dentro do ônibus, que tudo fica no movimento mais rápido, né? A gente vai passando pela cidade como se a gente estivesse passando por como se o filme estivesse passando diante do nosso olhar, né? Então, como que esses sujeitos eles se comportam, eles se estruturam nessa cidade, né? E essa observação dele que ele fez foi a partir do medo, a partir, por exemplo, naquele determinado contexto que ele estava pesquisando, ele via a geometria, né, a arquitetura sendo projetada por conta do medo das pessoas, o medo de quê? Da violência, né? Então nós estamos passando por um período
em que nós estamos isolados, estamos dentro de casa, né? Então, qual é o olhar que nós temos, né? Qual é o olhar que nós podemos ter sobre essa estrutura que a gente está presenciando, que a gente está vivendo, né? Então, lá, como palavras-chave do autor, ele coloca 3 palavras, né? Que é o corpo, a cidade e o medo. E é justamente sobre o que estamos enfrentando nesse momento, essa relação do nosso corpo, né? Essa relação com a cidade e essa relação com o medo, porque todos nós, né, estamos obrigados a sentir essa emoção, né? Medos de várias coisas, medo dos familiares falecerem, medo da gente morrer, medo de pegar o vírus, né? Medo do que vai acontecer com toda essa situação política, social, né? Medo de várias coisas. A gente vai se deparando com medos, inclusive, que estavam escondidos, armazenados dentro de nós e que eles estão vindo todos à tona e você está precisando enfrentar. O medo de se enfrentar, o medo de estar só, o medo de não sair, tá entendendo? O medo de ficar enclausurado, sufocado, né? O medo da perda. São vários medos aí, eles estão vindo à tona, certo? Então, a partir das palavras-chave, eu lancei algumas perguntas. Como está o nosso corpo, né? Diante desse isolamento, agora não temos aquela prática de sairmos de casa, de nos exercitarmos dentro de uma sala de dança, ou de darmos aula para alguém, ou de, né, fazermos a aula de alguém. Então, naturalmente, o nosso corpo ele vai sofrendo algumas modificações. Então, como que ele está? Como que está esse corpo? E quando eu falo de corpo, eu não falo só no corpo num sentido de estrutura física, estrutura anatômica. Porque o corpo ele não é só essa materialidade, esse físico, essa matéria densa, compacta que a gente tem, que a gente se movimenta a partir dela, né? Mas o corpo num sentido mais amplo, porque o corpo ele também é composto pelas nossas emoções, pelas nossas sensações, pelas informações, pelos diálogos, pelas relações, por tudo isso que a gente vivencia, por tudo isso que a gente experiencia, né? Nós não temos um corpo, né? Nós somos esse corpo, né? Então, quais são as ações que você tem executado com o corpo nesse período, né? Essas ações são as mais básicas, é o que está acontecendo aí. Como você não tem tempo, você não pode mais sair de casa para ir fazer aula, para ir fazer isso, para fazer aquilo, aquele bando de atividade que a gente costuma fazer todos os dias, então, geralmente, né, normalmente, toda aquela energia que a gente usava, dividindo ela para várias coisas, agora ela vai se canalizar num ponto só. Então, como que nós vamos fazer uso dessa energia, né? Como que a gente está usando? Quais são as ações mais simples? Então, se a ação se você está comendo, né? Está só comendo, se você está só dormindo, né? Se você está assistindo ou produzindo vídeos, vendo os noticiários, assistindo a TV, as lives, as novelas repetidas, né? Um monte de coisa aí que está surgindo, né? E aí você está... Porque quando você tem essa insegurança que é gerada pelo medo do desconhecido, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã ou hoje ou a qualquer momento, né? Tem vários casos de pessoas que estão dentro de casa sem sair, de repente estão com vírus, né? Como que se explica isso? Então, geralmente acontece isso, o corpo ele para suprir essa necessidade de toda essa movimentação que se faz,
vai gerar uma tensão, né? E essa tensão, ela vai vai provocar uma conexão. Mas afinal, que conexão é essa que você tem, né? Ou duas coisas, ou você se conecta consigo mesmo nesse momento, ou você vai se conectar com tudo aquilo que está fora de você e tudo aquilo que está enlouquecendo todo mundo, né? E aí, a partir das escolhas que você faz, você também se permite a passar por todas essas experiências, imprimir essas experiências no seu corpo. E o corpo, como eu já falei, ele é construído de tudo que nos atravessa, de tudo que nos afeta, certo? De tudo que nos emociona, de tudo que a gente sente, certo? Então, tudo isso que a gente passa vai trazer, sim, um traço de mudança, de transformação no nosso corpo, né? Então, naturalmente, se você tinha um monte de exercícios para fazer, um monte de atividade, um monte de aula, e agora não está fazendo, está só comendo, naturalmente, o que, é que vai acontecer? Você vai engordar, né? No final da quarentena, tá todo mundo aí com a bochecha do tamanho do mundo, né? Não só a bochecha, né? Só olhando aqui, porque eu não sei se ainda tem mais gente para entrar. Está aparecendo aqui a tela. Então, e aí, como você também não tem essa quantidade de atividade para fazer, o seu corpo também vai se colocando, vai se adaptando. Então, ou você está comendo, ou então você está buscando o quê? Dormir, né? Dormir mais do que o normal. Vou deitar aqui, vou tirar um cochilo, porque não tem muito o que fazer, né? Tem coisas para assistir, faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa, mas tá ali, né? Porque o estado de sono também é um estado de fuga, certo? Ele também é uma fuga, né? Em alguns casos é um estado de relaxamento, descansar o corpo, outros não, outros é um estado de fuga, já é uma adaptação que o corpo ele está tendo aí a partir disso que está se apresentando, né? Então, a quantidade de lives, né? Tudo é live de tudo, toda hora é um saco isso, né? Toda hora tem alguém ao vivo, tem alguém fazendo alguma coisa. Sim, tem vários assuntos de várias coisas. E é importantíssimo que a gente tenha acesso à informação. Mas, gente, nós não estamos acostumados a isso. Mais cedo ou mais tarde, nossa mente vai cansar, né? Porque é um saco ficar o dia todo na frente de um computador, na frente de um celular, vendo os outros falarem, vendo os outros, né? Sinceramente, eu não sei se vocês suportam, mas eu não suporto por muito tempo. Tá? Eu tenho um limite também. Eu vou assistindo, vou acessando as informações, mas chega um momento que meu corpo ele já está cheio, entendeu? E aí quais são as informações que você busca? Quais são as informações que vocês estão recebendo, que vocês estão assimilando, que o corpo de vocês está absorvendo? Porque, como eu disse para vocês, o corpo da gente ele se compõe de tudo o que a gente experiencia, de toda a nossa experiência, né? Então, se você está o tempo todo ligado a notícias de coronavírus, de um monte de gente que está morrendo e sabe, as fake news diversas sobre remédios que funcionam, remédios que não funcionam, aí vem a engrenagem do sistema político todo junto e fica aquela misturada doida que você não sabe mais nem aonde está. Seu corpo fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? E essas são atitudes que são inconscientes, entendeu? Você é chamado para assistir determinadas coisas, você é chamado. Mas por quê? Porque você está com o tempo ocioso, você não está fazendo o que você fazia. Então, naturalmente, você vai buscar ocupar o seu tempo fazendo uma outra coisa, né? E às vezes essa outra coisa a gente tem que tomar cuidado que seja essa outra ocupação, porque o corpo, principalmente de nós que somos bailarinos, que trabalhamos com a dança, com
as sensações, né? A gente vai sentir tudo isso, né? O baque vai vir no nosso corpo, aí vai manifestar isso através de dores, né? Dores físicas, dores crônicas, a estaca, você vai ficar com medo, você vai ficar estressado, você vai ficar com mau humor consigo mesmo, né? Não vai conseguir lidar consigo e, consequentemente, você não vai conseguir produzir nenhum tipo de arte, né? E aí, como é que fica essa situação? Você vai deixar de ser artista por conta de tudo isso que está acontecendo? Você vai deixar de produzir? Você vai deixar de criar, né? Gente, olha, eu vou precisar recomeçar, né? Porque aqui já está dizendo que tem 10 minutos, acredito. Então, acho que vai recomeçar isso aqui, né? Alguém fala aí, por favor? Daqui 8 minutos. Ainda tem 8 minutos, né? Então, vamos lá. Como está a nossa cidade, né? Como está a nossa cidade? E essa é uma pergunta. Antes, no início disso tudo, teve toda essa movimentação, porque naturalmente nós vivemos numa cultura frenética, né? De muito movimento aqui em São Luís. É uma cidade quente, né? E é uma cidade onde as pessoas são acostumadas a sair o tempo todo e fazer muitas coisas o tempo todo. A Rua Grande cheia o tempo todo, né? Então, naturalmente, no início disso tudo, nossa cidade, apesar de uma pandemia, continuava cheia como se nada tivesse acontecendo, né? Então, isso, se você observar, não observe com um olhar de julgamento, mas observe com um olhar para além de como toda essa cultura, de como todo esse processo de territorialização, né? Como que tudo isso acontece. Que aí você vai observar, né? Como que esses comportamentos, né, eles fazem parte do nosso inconsciente coletivo também, né, da forma como nós nos construímos enquanto cidade, né, enquanto moradores desse lugar. Que lugar é esse? Que pessoas são essas? Como elas se movimentam? O que elas comem? Por que elas não se aquietam? Por que elas não conseguem ficar dentro de casa? Então, tudo isso tem questões aí, né? Tudo isso tem. Então, como está a nossa cidade agora? Eu não sei como é que está a rua de vocês, né? Por exemplo, aqui eu moro no centro, né? Então, o centro é assim, normalmente durante o dia, cheio de atividades, cheio de carro e muito movimento. E à noite, aquele silêncio absoluto, né? Agora, qual é a sensação que eu tenho no meu corpo? Que é noite o tempo todo, tá entendendo? Porque não tem mais barulho de carro na rua, não tem crianças transitando, porque eu moro aqui na rua do Hospital Materno Infantil, passa criança todo dia, tem som de criança, né? Então não tem nenhum sonho nenhum outro. Então para mim tá como se eu estivesse vivendo uma noite que não termina, né? A única diferença é que ilumina, né? Clareia. Como é dia, né? O sol aparece e é diferente só isso. Mas em termos de barulho, de movimento, tá como se estivesse a noite inteira, né? E você, como que está, né? Porque o que é a cidade, na verdade? A cidade é grande, né? Se a gente for falar da cidade, a gente vai falar de uma coisa que é ampla, né? Mas se a gente for fazer a subdivisão desse conceito de cidade, você vai ver o quê? Que a cidade ela é composta de vários lugares. Então, a cidade são vários lugares, né? Então, como é que está o seu lugar, o lugar que você vive, o lugar que você mora? Como é que está o movimento aí? Como é que está? Tá conseguindo conviver com o silêncio, certo? Então, como que essa cidade ela vai se adaptando, como que isso vai modificando a forma como nós sentimos esse meio em que nós vivemos, né? E isso vai influenciar no nosso corpo, sem dúvidas, né?
Aí eu separei aqui um trechinho lá do texto, o autor observou as modificações arquitetônicas da cidade em função da proteção e segurança, e de como o corpo do cidadão se adapta, molda e atribui fisicidade às suas vivências. Então, essa foto aqui, ela foi tirada de um jornal daqui. Isso aqui já é uma foto daqui de São Luís, tá? Exatamente como você passar na rua, essa imagem aqui no centro, então, nem se fala. Você passa na rua, essa imagem ela vai ser marcante. Pessoas nas janelas, né, com máscara. As pessoas... Aí vem... Automaticamente, essas... Porque nós também moramos, além de ser uma cidade que está contaminada com tudo isso, não só a cidade, o mundo todo está com isso, né? Mas a gente vive num lugar que não é muito seguro, né? Tem essa questão da segurança. Então, automaticamente nos casarões, nas casas onde a gente passa nas ruas, elas têm as grades, né? Então, a gente vive atrás das grades o tempo todo, né? Vive preso atrás das grades, né? Então, agora é assim, a gente está atrás das grades e também sufocados, né? Então, a gente está atrás das grades e com medo, né? Então, como que essa cidade... Porque aí, agora, por exemplo, já foi dada uma nova data aí para essa questão do lockdown, né? E não se sabe até que dia que vai isso, né? Vai aumentando, vai outro dia, vai outro dia. Então, o que acontece? Automaticamente, gente, com esses acontecimentos sociais, com essas questões mundiais, todo o ambiente ele vai se modificando, ele vai se adaptando, né? Porque agora, por exemplo, já que as lojas, os comércios estão fechados, como que vão acontecer as vendas, né? Agora que as salas de danças, as escolas de dança estão fechadas, como que vão acontecer as danças? Como que vão acontecer as aulas, né? Então, como que nós nos adaptamos, nos moldamos e atribuímos a fisicidade às nossas vivências, né? A partir de toda desse panorama que nós estamos enfrentando, né? Como estamos lidando com o medo? A terceira palavra-chave lá do texto, né? Como estamos lidando com o medo? Então, essa é uma questão, né? É uma emoção que está aí, faz parte do inconsciente coletivo, tem os medos nossos que são pessoais, né? Tem os nossos medos que são coletivos, tem os medos que são ancestrais também, né? Tem vários medos aí. Se você olhar, nós temos camadas e camadas de medos que, se a gente for parar para resolver, talvez a gente nem consiga resolver tudo, né? Desde dos medos simples, medo de barata, medo de rato, medo daquilo outro, né? Então, o que o corpo deixa transparecer nos registros de ação e movimento, tratamos como corpografia urbana do medo. Então, ele traz esse conceito, corpografia urbana do medo, né? Que justamente são esses gestos, são essas ações, né, que acontecem cotidianamente ali, que as pessoas não estão nem sabendo que estão executando, sabem nem que estão fazendo, mas estão fazendo. Isso está fazendo parte dessa corpografia urbana, está fazendo parte da composição dessa paisagem, dessa imagem, tá? Aí eu quero que vocês trabalhem com essa corpografia de forma prática. Por exemplo, vou pedir para vocês fazerem um exercício agora, tá? Qual é esse exercício? É bem simples. Olhe na janela da sua casa, do seu apartamento, vá lá na janela e olhe lá, vá lá. Olhe na janela ou na porta, só olhe o buraco que tiver, que der para vocês olharem pessoas ou a cidade,
Olha essa imagem, veja a fotografia completa. 2 minutos para vocês fazerem esse exercício. Vamos lá. Tem que ser da rua, né? Sim. Mas se não conseguir ver a rua, não tem problema. Tá. Se tem uma fresta de luz, é essa que é a tua corpografia, entendeu? Então, eu queria que algumas pessoas falassem aí, tá? Falassem sobre o exercício. O que vocês viram lá? A partir dessa ideia que a gente está trazendo, que a gente está discutindo aqui sobre a corpografia, sobre a dramaturgia do medo, né? Sobre isso, sobre o olhar sobre a paisagem do lugar que a gente habita, da cidade que a gente vive. Quando você está olhando agora lá, o que você olha? Diz aí. Engraçado que aqui no meu bairro parece que tá quase tudo normal. Tem várias crianças na rua brincando de pipa. Certo, ok. Aqui, pelo menos, hoje é dia de procissão. Aqui tem igreja aqui no alto. Eu não sei qual é o santo que eles estão. Ok. Não, mas a rua está quieta. A maioria das pessoas dentro das suas casas, mas em alguns locais a gente vê manifestações, tipo com balões. E tem uma casa que eles montaram uma mesa, tipo um altozinho. E eles estão, tipo, os dois senhores na porta, e uma senhora com a máscara, ainda assim, tentando se proteger do... Enfim, tentando se proteger ainda mais, manifestando suas crenças. Alguém mais quer falar? Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, aí. Aqui no meu bairro as pessoas estão se adaptando, tipo, eu saio aqui na porta, as pessoas estão se adaptando, elas tentam ter uma vida normal ainda, tipo, tem uma menina fazendo unha na porta de máscara, as duas estão de máscara, só que é meio que uma adaptação meio que falsa, porque se na hora que elas vão conversar, na hora que vão comer, elas abaixam a máscara, conversam, depois levantam, então é uma mentira interna que elas criaram, acreditando que estão se protegendo, né, mas enfim... Não sei o que se passa na cabeça e cada um. E mais? Aqui não tem ninguém. Eu moro em zona rural, aí tipo, quase não tem gente na rua. Sempre foi assim. Então, sem pandemia sempre aconteceu isso aqui. Sem ninguém na rua, sem só bicho e mato. Quando eu falo da cidade, viu, Noilane, tudo isso que compõe o lugar onde você mora, tudo isso é cidade, viu? Embora você esteja na zona rural, viu? Mas existem geometrias, existem coisas que compõem esse lugar, esse ambiente. Seja uma árvore na frente da sua casa, sabe? Seja tudo isso é paisagem, é cidade, né? Agora, que vocês anotem, tá? Que vocês anotem. Porque se a gente for... Que a minha ideia é instigar vocês a mexerem, movimentar alguma coisa, tá? Então, eu gostaria que vocês anotassem essa imagem que vocês viram, tá? Anotem. E isso vai fazer parte de um material para a dança, para a composição coreográfica. A gente vai fazer uso, vamos poetizar esse momento que nós estamos vivendo. Vamos fazer alguma coisa, algum exercício interessante para a nossa arte, para a nossa dança. E isso é possível porque, principalmente vocês, do NAI, quando se passa um exercício para vocês, uma atividade de criação, vocês passam a maior parte do tempo da criação fora da sala. Vocês criam fora da sala, né?
vocês experimentam na sala, mas é muito pouco diante da quantidade de coisas que vocês pensam o dia todo. Ai, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou botar isso, que eu vou colar com aquilo, e eu vou vendo alguma coisa na internet, que eu vou, sabe, vou martelando, vou arquitetando tudo que eu vou fazer. Passa maior tempo aqui, né? Arquitetando tudo para na hora chegar lá e agir. É uma forma de processo criativo que nós encontramos a partir da dinâmica, né? Que a gente experimentou. Então, é isso que eu falo para vocês. Nós já nos adaptamos, a partir da dinâmica que vocês estavam apresentando nas aulas, a gente ter só 1h30 de aula e só ter 4 aulas na semana, eu, no caso, só ter 2, isso daí já gerou uma adaptação, já gerou como que nós vamos fazer para estimular esses alunos, instigar eles a... Como que a gente vai compor um espetáculo, uma obra de arte com eles com tão pouco tempo? Como que a gente vai fazer isso? Então, automaticamente o corpo vai se adaptando. E eu digo para vocês não ficam aquém de ninguém que passa o dia inteiro exercitando o corpo na aula, entendeu? E quando vocês se botam para apresentar, se botam para fazer uma coisa, o corpo de vocês se dilata, acontece, o processo acontece mesmo, está viva a experiência, né? Vocês tornam tudo aquilo muito presente. Aí vem agora, né? Como estamos lidando com as informações, fake news, né? Com esse vírus que tem nos afetado não só o físico, mas também o mental, o emocional, o espiritual, o político, econômico, social, tudo junto no mesmo pacote, né? Como que a gente tem lidado com isso? As informações veiculadas pela mídia de massa podem ser definidoras de tendências e comportamentos, né? Dani Lima escreveu isso em 2002. Então, as influências da mídia, né? O que você assiste na internet, as informações que você recebe no WhatsApp, né? Que morreu 1.000, que morreu 2.000, que morreu 4.000, que sabe? Isso tudo para a gente que trabalha com o corpo é muito forte, né? É muito forte, porque a gente sente como se estivesse no corpo da gente, né? Como se a gente estivesse vivendo aquilo ali. O que é sentir um corpo debilitado? O que é sentir um corpo frágil? A gente que trabalha diretamente com esse corpo, colocando ele como material poético, artístico, a gente sente bastante tudo isso, tá? Então, quais são os comportamentos, né, que a gente tem diante dessa manipulação da mídia, de todas essas informações, desse excesso de fake news, de tudo isso, né? Como que isso nos afeta? Como que estamos... como que isso está definindo a forma como a gente está lidando com o nosso próprio corpo? Como que isso está influenciando na nossa dança, na nossa expressão? Então, observem, tudo que eu estou trazendo aqui é como uma forma de trazer uma reflexão, porque, novamente, volto a citar, o nosso corpo ele é composto por todos os registros das nossas experiências, e essas experiências são diversas, não só as experiências do corpo de dança, de dentro da sala. Esse corpo que vive a dança dentro da sala, ele é um corpo que vive, que pulsa, que sente, que tem outras experiências para além dela. E todas essas outras experiências vão influenciar na construção desse corpo poético, desse corpo artístico. Não tem como desvincular uma coisa da outra, certo? Não tem como você ser um corpo fora e ser um corpo dentro da sala. Você leva. Quando a gente trabalha com arte contemporânea, então, que ela revela, ela faz o desnudamento. Vocês sabem o que é isso, esse desnudamento, né? Fica na cara. Os nossos sabotadores, o que a gente enfrenta, o que a gente não enfrenta.
quais são as autossabotagens, isso e aquilo. Enfim, esse material todo que a gente já bateu um bocadinho, né? Quando você recebe uma notícia de que um familiar morreu, né? De que alguém que você ama muito faleceu, né? Então, o que acontece? Automaticamente, eu vou falar para vocês assim, embora eu tenha todo um conhecimento sobre a espiritualidade, sobre energia, que eu me conecto muito com essas coisas, né? Por preferências pessoais, mas apesar de ter todo esse conhecimento, eu falo para vocês que eu tenho um corpo, eu tenho um coração, eu tenho sentimentos, entendeu? Então, por mais que a gente tenha conhecimento disso e daquilo, que a gente tenha fé, que a gente ore, que a gente medite, né? Nada disso vai trazer de volta a experiência de conviver com as pessoas que se foram, né? Então, quando você recebe a notícia da perda de uma pessoa querida, por exemplo, automaticamente você sente aquele peso, né? Aquela coisa, aquela vontade de chorar, aquele luto parece que toma conta, né? E aí aquilo vai influenciar no seu corpo, nas suas ações. Veja quais são as suas ações quando você está triste. Você não tem tempo para pensar, eu estou passando a mão no meu olho para enxugar minha lágrima, né? Não tem tempo para pensar nisso. Mas eu estou falando assim para vocês analisarem a partir do que vocês viveram nesses últimos momentos, nesses últimos dias. Quais foram as suas ações, né? As reações que vocês tiveram a partir das notícias, a partir de tudo aquilo que veio para vocês, né? Como que o corpo de vocês recebeu essa informação? O corpo sente a necessidade do abraço, do toque, do olhar do outro, da troca. Não estamos acostumados a viver desse modo, isso é um problema, né? Aí que eu estava falando agora da cultura do maranhense, né? Um povo que é quente, é um povo que gosta de estar compartilhando, de estar juntos no movimento. É um povo que gosta de movimento, gosta de estar em todo lugar, igual formiga, né? Então, nós artistas, então, maranhenses, né? O que a gente faz quando a gente vê os nossos amigos, quando a gente chega numa sala de dança, né? A gente se olha, a gente dá aquela risada, né? Todo aquelas falas, aqueles sons que tem antes de uma aula começar, tudo aquilo faz parte já desse movimento da aula, da arte que você está fazendo. Todos aqueles ruídos, né? Que aquilo ali do seu corpo está registrando aquelas sensações todas. E aquelas sensações de antes da aula também vão influenciar naquilo que você expressa, na sua movimentação. Então, o olhar sobre isso, né? Então, estamos sem o abraço, sem poder nos olharmos, a não ser por essas telas virtuais. Então, isso é um problema, né, gente? Isso é um problema. Vou trocar a palavra problema por desafio, que é a mesma coisa, mas por uma questão aí de linguagem. Vou trocar essa palavra problema por desafio, porque desafio é mais para guerreiro do que para perdedor, né? Vamos trocar. Então, o problema a gente já vê uma coisa que não vai resolver. O desafio a gente já ativa aí o nosso guerreiro interior, né? A violência urbana no cotidiano e sua espetacularização influenciam os comportamentos e ações dos cidadãos e refletem na arquitetura urbana contemporânea, que tende a se organizar de acordo com padrões de fuga e isolamento, né? Aí vem essa imagem, é uma versão diferente daquela outra imagem, né? Você observar nas duas imagens, são pessoas idosas. Léo, não tá aparecendo pra gente. Não? Não.
I'm sorry. Pra mim tá. Pra mim não tá, não. O que você tá vendo, Vê Ronald? se não é a tua tela, Nilane. Vê se não trocou a tela. Tô vendo uma senhora, uma foto preto e branco. Perfeito, é essa mesmo. Tá no fuxico Pra ela. mim também aparece. Ótimo. Nilane, vê se não é a tua tela, se não tá trocada. Achei, Porque tem uma tela que achei. conversa. Ótimo. Ah, Obrigada. Ótimo. de nada, querido. Aí tem uma questão aí, gente, olha, tem que observar. As imagens que mais estão sendo colocadas na mídia, observem, são imagens de idosos, né? Eles estão sendo o foco nesse momento, né? Então, como que essa imagem está sendo colocada? Como que a gente está recebendo essa imagem? E automaticamente a gente está sentindo medo também, né? Porque quem tem avós vivos, os pais, né? E tem essas pessoas próximas, já vai, né? Já tem já tem que trabalhar porque triplica a insegurança, né? A ansiedade, aquele cuidado todo, né? Por quê? Porque a mídia toda já tomou conta da informação de que o grupo de risco, né? De maior risco são os idosos e papapá, né? Então, essa imagem, ela fala muito desse aprisionamento do corpo. A senhora está só com as mãozinhas do lado de fora. Como que estão sendo a compra dos alimentos de vocês, né? O consumo das coisas, né? Da farmácia, como que está sendo tudo isso, né? Como que você está olhando para as pessoas que chegam com as compras, que chegam perto de você para falar com você, não sei o quê, né? Que aí vem a questão, será se a pessoa tá ou não tá? Ai, meu Deus, né? Dá aquele medo aí, eu vou botar minha máscara ou eu vou correr dali, né? Eu vou evitar ter contato com aquela pessoa, né? Tudo isso é uma reação do corpo. E tudo isso influencia diretamente na sua expressão, tá? Percebam isso, sintam e trabalhem isso, porque senão daqui a pouco teremos no mercado de trabalho inúmeros bailarinos que não vão conseguir sustentar o próprio corpo em cima dos pés, né? Porque o medo tremelique, ele vai fazer parte da anatomia, vai fazer parte da experiência, da construção, né? Se isso demorar mais, então você vai registrar durante mais tempo. Falando aqui do aparelho psíquico, são 21 dias para que você registre uma crença nova no seu subconsciente. Então, observem quais são as crenças, quais são as imagens, quais são as ações, as atitudes, as reações, e vocês estão registrando isso. Porque o que você registrar durante 21 dias vai ficar no seu corpo. Tá? Aí depois você vai ter que passar mais 21 dias ressignificando, para poder liberar, pelo menos, a problemática que você criou com as suas reações, né? A partir de tudo isso aí que você viveu, né? Então, se você está preocupado, e não só preocupado, mas reagindo de acordo com o aprisionamento, com a ideia de corpo isolado, de corpo enclausurado, engaiolado, seja lá como for o termo, né? Pode ter na certeza, gente, que na hora que vocês saírem de casa para se expressar, para fazer a dança de vocês vão se expressar como se vocês estivessem, como se fossem passarinhos dentro de gaiola. A única diferença é que vocês vão estar fora delas. Mas o registro vai ficar impresso no corpo. Não tem como você se desvincular daquilo ali, a não ser se você determinar isso e ter uma atitude mais consciente, né? Como nos adaptamos a essa nova geometria, a esse novo desenho que se apresenta?
Como vamos nos adaptar? Gente, é impressão minha ou eu falo demais, porque já está 10 minutos aqui de novo. Meu Deus, eu achando que eu estou falando pouquinho. Já está acabando aqui de novo, socorro. Então, vamos lá. Como produzir arte nesse novo formato? O que vocês acham? Eu quero perguntar uma coisa para vocês aí. Como é que está a dinâmica dessa aula? A gente encerra por aqui e começa a debater, e na próxima a gente continua. Qual é a sugestão de vocês? Eu acho que continua. Continua? Pra mim não tem problema se for um ou outro. Porque tá bacana. Tô gostando. Tá ok, tá ok. Não sei os outros que falam aí hoje. Fala aí, gente, fala aí. A minha. Pode deixar para a próxima aula a partir do que tu colocaste para a gente observar, né? Porque eu acho que se a gente abrir para conversar agora, vai demorar bastante. Vai demorar muito. Pelo menos eu escrevi um monte de coisa quando eu li o texto. Tá ótimo, tá bom, tá bom, tá bom. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou concluir o conteúdo hoje, certo? Aí eu deixo essa provocação, aí na próxima aula a gente vai encontrar só para a gente dialogar, para a gente discutir várias coisas, tá bom? Deixar super aberto assim para todo mundo ir trocando, tá certo?
Ok. Agora acho que eu vou tá aqui, ainda está com 8 minutos, é isso, né? Então vem aí, a partir de tudo isso, né? Como eu dizer para você, como eu falei para vocês, todo panorama que se apresenta é um desafio, né? Que esteja. Então vamos lá, vamos lá. A tela tá tudo ok aí? Então, falando sobre o conceito de corpografia, agora há pouco, como eu disse para vocês, né? Que é relacionando corpo e cidade, como que isso se desenha, né? Como que um corpo habita uma cidade, assim como um prédio, assim como um supermercado, como uma rua, né? Como que se dá essa construção, né? Como que se dá esse posicionamento do corpo diante essa arquitetura, né? Porque o corpo em si, ele também, se você analisar, ele tem a sua própria arquitetura, né? Porque uma casa, por exemplo, e esse espetáculo que eu coloquei aí, a foto para vocês, o Safira, ele vai falar justamente do corpo patrimônio, do corpo degradado, né? Vai falar da relação do corpo com os casarões coloniais e trazer, a partir dessa performance, trazer uma reflexão sobre a conservação dos imóveis, a conservação dos prédios, né? Da conservação da história, preservação da memória, enfim. Então, o que esse trabalho ele fala assim, que um corpo, ele assim como um casarão, isso está no release do espetáculo, um corpo assim como um casarão, ele tem os seus cômodos, né? Nosso corpo, ele tem o coração, ele tem o pulmão, ele tem a boca, ele tem o intestino. Um casarão, ele vai ter as suas portas, as suas janelas, a sua fachada, a sua escadaria, né? A psicologia, ela fala que o nosso corpo reflete muito tudo que a gente experiencia fora do nosso corpo, fora de nós, reflete muito sobre aquele material que nós carregamos dentro de nós mesmos, né? Inclusive o ambiente em que nós vivemos. Por exemplo, eu estou num quarto onde eu durmo, onde eu descanso, e esse quarto está simplesmente uma bagunça, certo? Está tudo fora do lugar. Mesmo na quarentena, né? Porque antes a desculpa era que você não tinha tempo para arrumar. Agora você tem todo o tempo e o quarto continua a bagunça, né? Então o que isso reflete em você? Mente desorganizada, né? Tá tudo fora do seu departamento, pensamentos diversos, ó, estão aqui, ali, em todo lugar. Você não consegue ter um foco, se centrar. Então, fora de você, você precisa ter o quê? A imagem interna. E a sua imagem interna é de coisas dissociadas, de pensamentos diversos, de coisas desorganizadas. Então, provavelmente o seu quarto vai ter esse desenho, essa geometria, essa arquitetura, né? Então, observem o que acontece no corpo de vocês. Isso não estou inventando, isso vocês já sentiram. Observe o que vocês sentem no corpo de vocês quando vocês arrumam o quarto. Quando vocês colocam as coisas no lugar. Parece aquela sensação de dever cumprido, né? Aquela sensação de que, nossa, tirei um peso das minhas costas, melhorou alguma coisa. Você se percebe mais criativo. E você também tem muitos insights. O nosso corpo, ele é muito sensível em momentos em que nós estamos 100% no presente. Existe essa possibilidade de estarmos 100% no presente? Sim. Quando você está varrendo uma casa, quando você está lavando uma louça, quando você está arrumando alguma coisa, você está ali com a atenção focada naquilo, voltando. Então, naturalmente, os insights,
a criação do artista, das pessoas, elas vêm nesse momento, né? Porque geralmente são os momentos em que você está 100% ligado em algo, focado em algo, está 100% no presente, né? E aí que vem as criações, os insights, nossa, vem umas ideias assim, com uns trabalhos que você nem imaginava que tinha. De repente vem, né? Coisas que às vezes é difícil você conseguir, por exemplo, num estado de imobilidade e silêncio, de meditação, que às vezes a gente medita e não encontra as coisas, não, né? Mas não é para encontrar, é só para tentar centralizar. Mas o mesmo efeito que você consegue meditando, parando, respirando, papapá, você consegue também fazendo as ações do seu cotidiano, né? Então, inclusive, acredito que existem muitas ações, porque agora está todo mundo tendo um tempo para dedicar para habitar a sua própria casa, né? Talvez pela vida corriqueira, pelo movimento de vai e vem, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, talvez você não parou para observar determinadas coisas que já estavam aí na casa de vocês, que já estavam modificadas e que vocês antes não tinham visto, né? Observar as pessoas do convívio também. As pessoas mudaram algumas formas de pensar, alguma forma de sentir, outras não. Mas agora, como eu estou em casa, tenho todo o tempo do mundo, eu tenho tempo até para observar as pessoas que me rodeiam, as pessoas que estão próximas de mim. Eu tenho um tempo para compartilhar de uma conversa ou não. Não quer dizer que você está dentro de casa que você vai realmente se permitir para esse convívio. Depende da formatação do seu corpo. Se você é um corpo formatado para acessar informações, estar fora o tempo todo, então não adianta. Dentro de casa, pode ter 5 pessoas para conviver, mas vão estar as 5, cada um num cômodo. De preferência com o celular na mão. Ou então as 5 juntas com o celular na mão. Né? Não muda. É a mesma coisa, né? Então tem uma questão aí que o nosso corpo precisa assimilar, precisa compreender, precisa sentir. Então, o que é isso, né? Como a sensação do medo... Um momento. Como a sensação do medo se apresenta na transformação da arquitetura da cidade. Posteriormente, refletimos sobre as vivências do cidadão nos espaços contaminados pelo medo, em como elas podem ser definidoras de uma corpografia urbana específica. Né? Então, no caso aí, os espaços contaminados, né? No texto, o autor ele não fala de vírus, tá? Tudo isso eu estou trazendo para o contexto. Esse texto é de 2011. Mas ele já estava falando lá de espaços contaminados. O que é essa contaminação, né? Como é que a gente... como a gente se observa, é como a gente se permite, como que as pessoas elas vão sentindo a mesma coisa, o mesmo padrão, em pouco tempo, né? A contaminação é assim, né? A informação chega, por exemplo, eu sou uma pessoa que não estou disponível para ficar vendo notícia de morte na internet, né? Não me dou esse tempo. Porém, dentro da minha casa, existem outras pessoas, né? Uma delas é o meu pai, que tem acesso a todas essas informações todos os dias. Então, embora eu não busque no jornal, eu não busque no WhatsApp, todos os dias eu vou receber o relatório de todas as informações. Das melhores e das piores possíveis também. Ele vai me relatar tudo, tá entendendo? E aí, o que eu aprendo? O que meu corpo sente com essa experiência? O que eu vou fazer? Eu vou virar as costas para o meu pai e
dizer, não, não quero ouvir sobre isso, né? Será que é isso mesmo? Ou eu posso estar perdendo a oportunidade de experimentar com o meu corpo um convívio, né? E agora eu vou entrar no piloto automático do julgamento. Cuidado, porque se você não consegue sustentar um julgamento por muito tempo, tá? Se você começar com essa postura de ficar julgando, de ficar criticando as pessoas dentro de casa por suas posturas, você vai cansar disso, porque elas não estão a fim de mudar as posturas delas, entendeu? E isso não é culpa delas, isso é automático, gente, é automático, faz parte de uma vibração do inconsciente coletivo. São atitudes que estão arraigadas nas nossas células, no nosso gene. Isso vem de muito tempo. Isso é um vírus agora, o vírus contemporâneo, corona, né? Mas, se você olhar na história da humanidade, já teve a peste da Espanha, a gripe espanhola, né? A peste de não sei da onde. Várias coisas como essa, várias pandemias. A questão é que antigamente não se tinha a informação circulando com tamanha rapidez, né? Como hoje se tem acesso. Hoje, se tem um vírus na China, você já sabe hoje, já, né? Que está acontecendo. E a rapidez desse saber também gera rapidez dessa informação, desse medo. Tudo vai ficando mais rápido, né? E vai ficando mais rápido até a contaminação também. E a contaminação não só física, mas a contaminação dos nossos pensamentos, a contaminação das nossas atitudes, de tudo que a gente sente. A gente fica com o corpo completamente contaminado, né? Então, como é que você vai reagir? Como é que você, enquanto artista, vai movimentar o seu corpo diante dessa contaminação, né? Como é que você vai se salvar? Como é que você vai se salvar disso, né? Dentro de casa. Eis uma questão, né? Como eu falei para vocês, é um desafio. Você lembra de uma coisa que eu sempre falo na aula também? Foquem nas soluções e não nos problemas, nos desafios, né? Lembra das aulas de dança, quando vocês estão lá matutando uma criação, aí eu chegava assim perto de vocês e dizia: gente, não foca no problema, tá aí o problema, a coreografia tem que ser resolvida, temos 10 minutos, temos 5 minutos, tá entendendo? E aí agora a coreografia está aí no nosso meio, né? A coreografia da vida. E aí, como é que a gente vai usar das ferramentas que a gente tem, de solucionar as questões, né? Pelo menos com o nosso próprio corpo. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer enquanto artista, é solucionar isso. A gente não pode mudar o mundo, a gente não tem controle sobre tudo isso que está acontecendo, mas a gente pode gerar um movimento interessante aí no nosso próprio corpo, né? Aí o Bauman, ele diz novamente assim, que a restrição do espaço está relacionada ao novo padrão que se estabelece em função do medo derivado, onde o cidadão se isola para se proteger e deixa de relacionar de forma ampla com o mundo. Assim, o corpo sofre restrições, por isso correções, na sua forma de expressão em relação à cidade. O cidadão sofre, neste caso, um modo de punição consentida, onde a fuga é a solução, né? Isso está na página 89 do artigo. Então, diante dessas restrições que a gente está tendo, né? Quais são as nossas formas de expressão? Aonde que a gente pode estar buscando solucionar isso, né?
E ele falou de fuga. Afinal, quais são as fugas? Quais estão sendo as nossas fugas dentro de casa, nesse momento, né? Aonde que a gente está projetando toda aquela energia que a gente usava para fazer aula, para trabalhar, para fazer o movimento do dia a dia, para sair disso, fazer aquilo outro? Aonde é que está sendo? Para onde que a gente está projetando essa energia? Para onde que está indo isso, né? Quais são as nossas fugas? Eu botei assim de cabeça para baixo, viu, gente? Só para ajudar aí, né, no processo de vocês. Para dar um nó, assim, virado, que é para mostrar, assim, que é como a situação tá, né? Estamos de cabeça para baixo. Os nossos corpos estão assim, né? As nossas fugas vêm diante disso, né? Desse tirar o nosso chão, porque ninguém estava esperando por isso. E quais são as nossas soluções, né? Como eu falei para vocês, vamos focar nas soluções. Vocês já pensaram numa solução para você mesmo aí, com o seu corpo, dentro de casa? Como que você vai se expressar? Como que você vai colocar a sua arte em jogo? Já pensou na solução disso? Já começou a exercitar alguma coisa, gerar algum movimento que seja? Será se a fuga está sendo só no pensamento, na mente, né? Porque aí chega, né? Se você não está agindo com o corpo, fazendo as coisas acontecer no seu dia a dia, está parado, essa energia vai ter que ir para algum lugar. Então, naturalmente, a pessoa vai ficar com o campo mental sobrecarregado. O que gera um campo mental sobrecarregado? Ansiedade, depressão. A pessoa não consegue se encontrar em nada, ela fica com pânico, com desespero, porque não sabe mais, não sabe fazer uso de tudo aquilo, né? Que imagina, você tem uma energia para durar o dia inteiro, a sua pilha ligada para você fazer um monte de coisa. De repente você não está fazendo aquele monte de coisa, aí vem, né? Aquela energia vai buscar uma outra destinação. Aí é que está você enquanto artista, nós enquanto artistas, temos uma consciência de onde nós queremos projetar essa energia, isso que não está em movimento mais no dia a dia, né? Aí, gente, aqui eu vou trazer um exemplo, né, de possibilidade. Por exemplo, o governo aí, a Secretaria do Estado, ela fez um edital há pouco tempo falando sobre dando oportunidade aí para artistas mostrarem o seu trabalho nesse período de quarentena e a partir daí está gerando uma grana, né? Então, eu combinei com o Weber e nós criamos um trabalho junto que se chama Corpos Livres. Aí eu chamo isso de uma dança no quintal, né? Uma dramaturgia no quintal. Então, a proposta é basicamente isso, dançar no quintal. Dançar no quintal e mostrar essa dança, né? Lógico que tem muitas perdas, porque as pessoas vão apreciar, não é a linguagem da dança em si como ela é, apresentada a olho nu. Porque você perde muitas coisas com a linguagem, com a questão do contato, né? Porque o artista precisa desse contato com outras pessoas, estar ali junto, né? Compartilhando. Isso é político também. Estar fazendo aquela troca com outras pessoas te assistindo e tudo, né? Então,
Uma coisa que tem crescido muito na internet são as lives. Tem live de um monte de coisa para tudo, todos os dias. Se você quiser, vai no Instagram, no YouTube, você vai olhar uma infinidade de coisas acontecendo, né? Tá tudo lá. Tudo que não está acontecendo no dia a dia está sendo colocado lá, né? Mas aí, para a gente que trabalha com o corpo, com a experiência de ver as pessoas, de sentir as pessoas, até que ponto isso é positivo para a gente, né? Até que ponto isso não nos afeta, né? Até que ponto? Até que ponto isso acrescenta algo na nossa expressão? Que uma coisa é você fazer uma pesquisa no YouTube ou no outro aplicativo sobre um vídeo que você quer assistir sobre determinada companhia, se inspirar para a composição de algum trabalho. A outra coisa é você assistir o trabalho. Né? Outra coisa, porque quando você está ali junto com o artista, você tem uma emoção, um sentir, ele é diferente. Existem percepções, sensações que somente presencialmente você tem, né? E agora aí está tendo um boom assim na linguagem das artes visuais, porque está sendo importantíssima a atuação desses artistas agora, importantíssima, porque agora existe aí um aspecto criativo. Nós estamos caminhando para um momento de criatividade. A humanidade inteira vai aprender a ser criativa, entendeu? Pelo menos o panorama ele vai levar a isso. Por mais que as pessoas queiram ou não queiram, elas vão ter que aprender. Como que eu vou criar uma estratégia para me vender as coisas que eu costumava vender, as coisas que eu costumava fazer? Como que eu vou colocar como que eu vou vender o meu trabalho artístico, né? Como que eu vou me sustentar? Como que é? Porque tem as necessidades básicas também, né, gente? Para um artista se manter, tem conta de luz, tem conta de água, tem conta disso, tem conta daquilo, tem, né? E tem outras questões também, além das necessidades básicas que a gente tem, né? Então, esse vídeo basicamente ele está disponível na Secretaria de Cultura, ele está lá no site da Secretaria de Cultura. Eu não compartilhei no meu Instagram porque eu não tinha um vídeo menor, lá não cabe ele todo. Ele é assim, ó. Basicamente, o que eu fiz. Vou botando ele aqui, enquanto ele vai rolando, eu vou falando. Se pegar também, né? Porque eu também não sei se vai pegar. Vocês conseguem ver o vídeo? Conseguem ver? Mas vocês conseguem ouvir o som? Mas dá para ver. Conseguem ouvir o som? Não, não é o som não, mas a imagem está bem. Então é só para vocês verem a imagem para ver basicamente a ideia, né? A ideia foi o seguinte: peguei aproveitei os varais que eu tinha no quintal, coloquei uns panos pendurados e trabalhar de alguma maneira com esses panos, né? Desenvolver uma coreografia, uma movimentação a partir da geometria que o meu quintal me traz, né? Coloquei algumas ações anotadas lá naquela plaquinha ali na mangueira pendurada, né? E a partir daquelas informações ali eu fui me movendo, mas a minha ideia era basicamente trabalhar com a geometria do espaço, né? Com tudo aquilo ali que estava me trazendo, as sensações que estava me trazendo ali, né? Então, o que eu quero falar para vocês não é do trabalho em si. O que eu quero falar para vocês é que essa é uma possibilidade.
Essa é uma possibilidade de vocês estarem fazendo a venda do trabalho de vocês estarem se expressando nesse período. Perde muitas coisas, mas também ganha outras, tá? Às vezes você apresenta um espetáculo, você consegue atingir 100, 200, 300, 400, seja lá quantas pessoas, né? Quando você coloca na internet um vídeo disponível, você atinge centenas, né? Várias pessoas, vai atingindo, aquilo vai circulando, aquilo vai compartilhando. Agora perde, né, gente? Perde um bocado, porque imagina o que seria você me ver no quintal da minha casa fazendo essa movimentação. Porque o meu corpo, ele se dilata, não está exposta a essa dilatação. Não está exposta aí nesse vídeo que eu sinto. Tá entendendo? Está apenas a imagem. E aí o Weber, ele pegou umas músicas bem bacanas, né? E aí colocou como fundo também, casou o movimento com a música, ficou bem interessante, né? E é isso, gente. A provocação que eu deixo é essa, tá? A provocação da movimentação é quais são as possibilidades. Nossa, mas eu falo, né? Porque tem mais 10 minutos de novo aqui, viu? Gente, é porque eu sou professorzão mesmo, viu? Eu gosto disso. Léo, eu te mandei o link do vídeo lá no WhatsApp, porque já foi disponibilizado no YouTube, se tu quiser compartilhar com a galera. Ah, já, né? Esse daí eu peguei do meu canal que o Weber colocou para mim, entendeu? Tu pode subir também no teu Instagram depois, Léo. Coloca no IGTV. Não coloca, não faz como post normal. Bota no IG, aí tu consegue alcançar um número de pessoas diferentes também. Consegue, né? Ótimo. Aí deixa eu ver aqui. Entendi. Então, gente, é isso o que eu tenho, a aula que eu tenho, a mensagem que eu tenho para trazer para vocês. Esse formato de educação à distância não é o formato do NAI, mas estamos nos adaptando com isso, né? Tem coisas que a gente perde, tem outras que a gente ganha. Por exemplo, a gente nunca teve a oportunidade de ter umas aulas assim mais teóricas, né? Mais com estudos assim mais profundos, né? Então eu acho que a gente pode aproveitar esse tempo para ir dando uma aprofundada, porque a gente vai construindo conceitos também no nosso corpo, né? E quando a gente voltar para essa prática, nós vamos voltar mais fundamentados também, né? Uma informação que está impressa não só na mente, né? Não só no corpo, mas também tem um subtexto para você usar aí como, né? E também compartilhando com vocês a minha experiência como artista, como pesquisador da dança, né? Trazendo para vocês como que eu olho a linguagem da dança, como que eu vejo o corpo, certo? Como que isso me afeta, como que isso me move enquanto artista, né? Então, eu estou achando interessante, o ganho para mim é de compartilhar isso com vocês, tá? E a partir disso, gente, eu não sei como que vai ficando essa dinâmica. Não sei como que vai ficando essa dinâmica, mas eu gostaria de fazer um trabalho com vocês em que nós façamos anotações e que nós montemos uma estratégia de ação, certo? E a gente pode fazer essa ação em conjunto, usando a linguagem do vídeo, de forma simples, ou podemos deixar um roteiro pronto de ações para
chegarmos presencialmente quando essa situação passar e a gente executar, a gente realizar esse movimento, né? Seja uma performance, seja um trabalho, alguma coisa assim, né? Porque, olha, como eu falei para vocês, nós vamos ter que usar muito a nossa criatividade. A humanidade toda vai ter que trabalhar com muita criatividade, né? Que vai ter que criar novas estratégias, novas maneiras de lidar com o mercado, com tudo isso aí, né? E nós, como que podemos mover a nossa expressão a partir disso, né? Ou a gente vai ficar só em casa mesmo, comendo, dormindo, vendo notícia, fake news, e, sabe, na nossa ansiedade. Eu falo nossa, gente, porque isso são coisas que eu também sinto, viu? Tem horas que não dá, tem horas que eu não suporto, dá vontade de jogar uma cadeira por cima do muro, tá entendendo? Pelo menos só fazer um barulho no meio da rua, né? Mas não faço não, eu sou calminho. Tô brincando. Então, gente, é isso. Aí o nosso próximo encontro vai ser na próxima semana, não é isso? É uma aula por semana. Então, na próxima semana, eu quero que vocês tragam as suas contribuições, porque a próxima aula vai ser só com as contribuições de vocês. A partir do que vocês vão olhando, vão observando, porque eu deixei várias perguntas. Eu peguei o texto, decupei ele e transformei ele em perguntas, né? E a partir dessas perguntas, durante a semana, vão vindo respostas, vão vindo outras reflexões sobre esse estar nesse lugar, habitando esse espaço com o seu corpo, que é um corpo de um artista que pulsa. De repente, a arte, o movimento, a sua expressão vai morrer, né? Porque aí quem não, ou morre de vírus ou morre de falta de expressão, né? E você vai escolher, o bicho pega ou o bicho come, né? Sendo bem sincero com você, a gente fica com as portas abertas, né? Com a guarda aberta, porque a gente está pensando só no vírus, pensando no vírus, pensando no vírus, pensando no vírus. O vírus vem, porque estamos chamando, né? Bora pensar na arte, bora pensar no movimento, bora criar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, né? É uma proposta, gente, é uma provocação, tá? Vamos vendo aí o que na prática, o que a gente usa, na prática, o que funciona. É apenas um texto, é apenas uma reflexão, porque a arte contemporânea é isso, né? A arte contemporânea é você também fazer uso daquilo que o novo está te trazendo, né? O que de novo está se apresentando aí para você? E aí, como é que você vai se expressar a partir disso? O que te move? O que te atravessa? O que você sente? O que te afeta? O que te contamina? Então, pensem em tudo isso, ou pensem um pouco nisso, mas na próxima aula tragam as suas contribuições através das suas falas, e aí nós vamos desenhando juntos tudo isso, tá certo? Tá bom, gente? Então é isso, já vamos encerrar. Eu acho que foi uma aula bem extensa, né?